Imagina um portátil que surgiu nos anos 90 com a ousada missão de enfrentar o gigante Game Boy. Agora imagine que não é o Game Gear e, apesar da sua obscuridade, ele ainda conseguiu marcar presença em uma pequena fatia do mercado. Poucos ouviram falar, mas sua história é de uma tentativa ousada, curiosidades estranhas e uma biblioteca fácil de se colecionar. Quer saber mais sobre um dos consoles mais esquecidos da história dos games? Então bora conhecer essa peculiaridade dos anos 90 após a vinheta. E aí galera, eu sou o Thiago Daut aqui do canal Daut Jogando. Eu falo de games e retro games. Para este Antes do Play eu trouxe o desconhecido Kolga Boy. E até confesso que também não conhecia, mas eu encontrei por acaso e o seu visual junto com o ótimo preço conquistaram a minha atenção e eu trouxe ele para a coleção. Dei uma pesquisada e achei válido compartilhar com vocês a história por trás do seu lançamento. E para começar vamos com um breve contexto histórico. Nos anos 90, o mercado de consoles portáteis era dominado pelo Game Boy da Nintendo, mas outras opções tentavam ganhar seu espaço. Um exemplo foi o Game Gear, lançado pela Sega em 1990. Nesse cenário, o Kolga Boy, lançado em 1993, surgiu como alternativa econômica, fabricado por uma empresa chinesa para competir em um mercado mais acessível, principalmente em regiões onde os principais consoles tinham preços altos. Com recursos mais modestos, seu foco era captar consumidores que buscavam um console portátil barato e funcional. Algo que é muito funcional é o seu like que você pode deixar aqui nesse vídeo. Vai ajudar bastante o algoritmo a entender que o conteúdo é bacana e vai levá-lo para mais pessoas. Aproveite para compartilhar com seus amigos e se ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Agora voltando para a nossa história. O aparelho foi desenvolvido pela Weeback Holdings de Hong Kong. Uma característica do mercado naquela época era o formato de negócios chamado White Label, onde um produto é fabricado por uma empresa, mas vendido por diversas outras sob diferentes marcas. No caso do Kolga Boy, ele foi licenciado para diferentes mercados sob os nomes variados. Um exemplo moderno desse modelo de negócio é o Zinix, novo console da Tectoy, que utiliza a tecnologia produzida por outras empresas e é vendido sob a marca Tectoy no Brasil. Falando em Brasil, o portátil foi lançado como Kolga Boy pela Kolga USA. O país já tinha um histórico de lançar consoles com nomes diferentes ou adaptados para o mercado local, como foi o caso do Phantom System, um clone do NES. O Kolga Boy enfrentou dificuldades para competir diretamente com consoles maiores, mas conseguiu se manter por um período no nível de consoles mais acessíveis pelo seu preço. Até tentei procurar anúncios da época para tentar comparar, mas não encontrei. Se por acaso alguém souber, joga aí nos comentários. O console foi claramente inspirado no Game Boy, mas as semelhanças param por aí. Ele foi projetado com uma arquitetura simples, com design e especificações funcionais modestas, focando em manter o custo de produção lá para baixo. O Kolga Boy tem uma tela de LCD monocromática de 2,7 polegadas com uma resolução de 160 por 144 pixels, muito similar à tela do Game Boy. O processador é um Sharp de muitos 8 bits e roda a incríveis 4 MHz. Ele é alimentado por 4 pilhas AA e até que duram bastante, embora a qualidade de sua tela também não exigisse tanto. Falando em tela, a minha tá bem ruizinha, mas dá uma dó, né, colocar uma tela de IPS. Eu não sei vocês aí, vocês colocam sem dó nenhuma tela IPS nos seus portáteis? Visualmente, o portátil era compacto e relativamente leve. Material todo de plástico branco e botões grandes, simples e funcionais. Em cima, liga e desliga. Na frente, há um controle direcional e 4 botões convencionais. Embaixo, uma saída para fone P2. Enquanto nas laterais temos os controles de volume e contraste. Aqui atrás tem uma tampa removível para pilhas e uma entrada para cartuchos. Ah, e ele também tem uma entrada para uma fonte de alimentação, além das pilhas. Bom, o design, né, em geral não era particularmente inovador, mas prático. Ele contava com uma pequena biblioteca de jogos, pouco mais de 30 títulos, muitos deles similares a clássicos de outros consoles. Entre os mais conhecidos estão Magic Tower, Duck Adventure e Snake Roy. Muitos desses jogos usavam a tradicional estratégia de marketing com aquela linda capa, mas não tinha nada a ver com o jogo. E a maior bizarrice entre eles é o Snake Roy.
Na coleção tenho este 4 em 1, que veio junto quando eu comprei. Tenho também esse Street Rider, jogo de corrida super simples com vista de cima e que tem essa ilustração bem legal e apelativa do clássico carro do Ayrton Senna. Aí tem o manual e o cartucho de uns 5 centímetros. Já o Bomb Disposer é uma espécie de Tetris. E curiosamente tem esse berço diferente, além de vir junto esse pequeno pôster que estou com medo de tentar abrir e terminar de rasgar. E dá pra ver nele que a biblioteca era realmente limitada, mas com uma variedade de puzzles a aventuras. Não tem a caixa do meu, mas ele tá super bem conservado, tirando claro a tela que era muito comum o desgaste com o tempo. Ainda com os jogos, o portátil compartilhava cartuchos entre várias versões regionais, criando uma biblioteca unificada, mas pequena entre países onde foi lançado. Entre as versões, temos Koga Boy, lançado aqui no Brasil e na Europa, enquanto no restante do mundo ele foi mais conhecido como Mega Duck. Ambas as versões eram idênticas em termos de hardware e funcionalidades. Outra versão, lançada pela empresa Hartung, veio com a carcaça na cor preta. Além dessas, uma edição bem diferente foi lançada no formato de um pequeno laptop com o mesmo hardware interno. O Koga Boy, ou Mega Duck, foi uma tentativa de oferecer um portátil acessível em um mercado já dominado pelas gigantes Nintendo e Sega. Embora ele não tenha conquistado um grande público, assim como várias outras tentativas que teve no mercado, ele foi uma opção para consumidores que procuravam algo mais barato, de ter a experiência, que a gente não conseguia alcançar com um Game Boy ou um Game Gear. Hoje, este desconhecido portátil é lembrado somente como um item de colecionador, uma memória das tentativas criativas no mercado de games dos anos 90. E assim encerramos mais um Antes do Play. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Já aproveita e joga nos comentários, eu assisti até aqui, e comente também qual o seu console portátil preferido. Também convido a vocês a assistir os outros vídeos dessa playlist Antes do Play e também os demais conteúdos de games e retro games. Então curta, compartilhe com os amigos e se ainda não for inscrito, lembre-se de se inscrever. Aqui eu vou publicar mais vídeos de games e retro games. Então é isso, até o próximo vídeo.